Muito bem, bem-vindos então a mais esta apresentação das nossas perícopes, hoje para o sexto domingo após Pentecoste. É a trienal B e a leitura é do Antigo Testamento, livro de Lamentações, capítulo 3, versículos 22 a 33. Lamentações tem uma bela estrutura, talvez um dos livros mais bem estruturados da Bíblia, inclusive. Os capítulos 1 e 2 e os capítulos 4 e 5 têm 22 versículos cada capítulo. O capítulo 3 tem 66 versículos. E isso não é acidental, faz parte de um projeto. O alfabeto hebraico, como nós sabemos, compõe-se de 22 letras. E aí os capítulos 1 a 4 são considerados como capítulos ou conhecidos como acrósticos, ou seja, os versículos começam com sucessivas letras do alfabeto hebraico e vão, então, até o fim. No caso do capítulo 3, que é o capítulo do nosso texto, 3 versículos começam com a primeira letra, depois 3 versículos com a segunda letra e assim sucessivamente. O uso do alfabeto completo dá essa ideia de plenitude, dá essa ideia de totalidade. Isso significa que, de um lado, você tem Israel e a sua pecaminosidade, mostrando que o pecado de Israel está completo, vai de A a Z. Por outro, também você tem ligado a isso a questão da aflição em razão do contexto histórico em que Lamentações está sendo escrita. A aflição também é plena, ela vai de A a Z. Lamentações, como nós sabemos, retrata uma cidade destruída, um templo queimado, um povo que foi levado a exílio, está sendo levado a exílio, um rei que foi destronado, pais que são separados dos seus filhos. Então, angústia e aflição não pode haver maior do ponto de vista terreno do que essa situação. Mas o texto nos apresenta algo de esperança, apesar das circunstâncias. Então, vamos ao capítulo 3, versículo 22. Esse versículo começa com Het, dentro da ordem alfabética da qual falamos, né? Versículo 22, Hasdei Yahweh ki lo tamenu. Hasdei vem do substantivo Chesed, que é o singular, aqui está num construto plural. Chesed é misericórdia, e aqui está no plural. As misericórdias de Yahweh, as misericórdias do Senhor, são porque são a causa porque nós e o verbo tamam é usado aqui, é um verbo que está no perfeito do cal, a primeira comum plural, é um verbo que é geminado, significa ser esgotado, perecer. Então, as misericórdias do Senhor são porque ou são a causa de nós não perecermos. Adiante, Kilo Kalu Rahamal, porque não, e aí vem o verbo Kalu, que também é perfeito do cal, terceira comum do plural, do verbo calar. E calar significa acabar, significa exaurir. Tá? Então, a tradução seria porque não acabaram e não exauriram rahamal. Vem da palavra rechem, em hebraico, que originalmente significa o ventre materno, quer dizer, o útero materno, que é, na Bíblia, considerado o lugar de maior segurança, de maior afetividade nas relações humanas. Tá? Então, aqui, rahamal está no plural. Então, isso se traduz rechem como compaixão, é um sinônimo de misericórdia. Aqui está no plural
também. Significa assim, as suas misericórdias, as suas compaixões não acabaram ou não se exauriram. Versículo 23, Hadashim la bekarim. Hadashim vem do adjetivo Hadash, novo, né? Hadashim está no plural aqui, masculino plural, porque vem a palavra bekarim, vem de boker, o singular, e hebraico é masculino. Né? Então, e refere-se aqui também a Rechem, né? Maior sentido, melhor sentido é a conexão com Rechem no versículo anterior, né? Quer dizer, então, assim, novas são para todas as manhãs, ou seja, novas para cada manhã. Então, as compaixões de Deus são novas. Renovado talvez não seja bem uma palavra que normalmente se aplica, mas novas no sentido de que Deus cria as suas compaixões e as suas misericórdias em cada manhã. A sequência, Ravá emunateka. Ravá é um feminino adjetivo, numerosa, farta, abundante, né? É a sua emuná. Emuná em hebraico é fidelidade, algumas vezes pode significar fé, de onde vem a palavra amém, amém em português vem dessa palavra aqui. Então, emuná é a tua fidelidade. Então, numerosa é a tua fidelidade. Versículo 24, Helki Yahweh amerá nafshi. Helki é helek, helek em hebraico, que está com o sufixo da primeira singular. Helek significa porção, parte, herança, não é? E esse é o sentido. Então, a minha porção, a minha parte é do Senhor, ou vem do Senhor, vem de Yahweh. Diz a minha alma, ou digo eu. Diz a minha alma é uma forma de expressar a pessoa. Quer dizer, eu digo, porque nefesh envolve a pessoa como tal. Segunda parte do versículo, Alken ohil lo. Por isso, ohil é um rifle aqui do verbo yahal, é um imperfeito do rifle, que é a primeira pessoa do singular. Yahal significa, no cal significa esperar, e no rifle é ficar esperando. Então, por isso eu ficarei esperando-lo, ficarei esperando nele. Talvez uma pequena observação quanto a essa palavra inicial aqui, helek, né, que é porção, lá em Números 18, 20, o Senhor diz para Arão, o sumo sacerdote, que ele não receba porção na herança que é distribuída para todo o povo de Israel. Mas por quê? Porque a sua porção é Yahweh. Então aqui você tem algo assim bem característico, né, no sentido de que aparentemente toda a porção terrena está saindo, está desaparecendo, mas para o autor do texto, para o profeta, então Yahweh continua sendo a sua esperança, a sua porção. Versículo 25, Tov Yahweh le koval. E aí passamos para a segunda sessão, aqui começamos com o resto no versículo 22, agora vem o versículo 25 com um tet, quer dizer, a sequência do alfabeto. E começa com um tov. Tov bom é para o Senhor. E aqui o verbo kavá, aparece no... kavá significa aguardar também, sinônimo de esperar, e aqui um cal participe com o sufixo da terceira do plural.
bom é para Yahweh, bom é Yahweh, né, para os que esperam, aos que esperam nele. Talvez essa é a tradução mais própria. Né? Bom é o Senhor para os que esperam nele. Sequência, lenefesh titrishenu. Lenefesh, e o verbo darash, é o verbo que está aqui em destaque, está no imperfeito, na terceira feminina singular, porque nefesh é feminino, mais o sufixo da terceira masculino singular. E tem um nun com um dagish aí, demonstrando que o nun é um nun enérgico, que é próprio do sufixo que aparece com um verbo no imperfeito. Sempre aparece com o nun enérgico aqui. Tá? Darash significa buscar. E aqui você tem a pessoa que o busca. Tá? É importante chamar a atenção de que esse verbo darash, ele é um termo semitécnico na Escritura, no Antigo Testamento, né? Para indicar uma busca no santuário, uma busca no templo, uma busca no culto, uma busca na palavra. Quer dizer, não é uma busca aleatória, não é? Mas uma busca que tem uma direção, tem uma fonte. E este é o sentido que aparece no texto bíblico, sempre atrelado a este verbo nos profetas. Versículo 26. Tov veyahiu vedomam lit shuat Yahweh. De novo, bom. E aí vem uma formulação um pouco diferente no hebraico, veyahil, e esse vaf, não se sabe a que se liga, então Yahil já é um rapax, é a única vez que aparece no texto bíblico, provavelmente a Septuaginta, inclusive, transforma como sendo um particípio do rifle, yohil, e talvez seja essa forma, né? Esperar, não é? Então, bom é para o que fica esperando, vedumam. Dumam só aparece 3 vezes no texto bíblico e significa silêncio, tá? Em silêncio. Então, talvez a tradução ficaria assim, bom é para o que fica esperando e em silêncio, agora, pela salvação de Yahweh, ou seja, Teshuá é a forma do absoluto, e aqui está no construto feminino singular. Vem do verbo Yashá, de onde vem Yeshua, que quer dizer Jesus, então você tem toda essa conexão aqui, inclusive cristológica. Muito bem. Versículo 27. Tov lagever ki isa ou bin ural. Ou bin ural. Quer dizer, bom é para Gever. Gever é um homem forte. Gever é um jovem forte. Gever é um que tem vigor, o vigor da juventude. Não é? Normalmente, Gever é alguém que está preparado para a luta, para a guerra. Então, esse é o sentido aqui. Não é? Então, bom é para o jovem que levanta o jugo nas suas juventudes. Neural, neurá em hebraico significa juventude, e aqui está no plural e com o sufixo, então, da terceira masculina singular. Então, bom é para o jovem que levanta o jugo nas suas juventudes. Quer dizer, na juventude ele exercita a sua paciência, né? Aguardando a ajuda do Senhor. Na juventude se carrega o jugo com maior facilidade. Então, esse aspecto de ter uma experiência já na juventude, para que quando chegar mais adiante, essa paciência, então, seja melhor exercitada. Versículo 28. Yeshev badat ve'idom ki natal alau.
que passa-se de novo para a nova consoante, o Yod, né? Então começa com o verbo Yeshev, que é um verbo, vem do verbo Yashav, aqui é um jussivo do Kal, né? O jussivo tem essa força mais quase imperativa, né? Para a terceira pessoa, sente-se, né? Ou assente-se ele, não é? Badad significa sozinho, né? Veidom, aqui você tem o imperfeito do verbo damam, que é ficar em silêncio, ficar parado e ficar em silêncio. Tá? Que Natal, porque Natal é o verbo terceira masculina singular do perfeito, do Kal, e Natal significa impor, porque impôs sobre ele, quer dizer, literalmente porque Deus impôs sobre ele. Então, esse é o sentido do sujeito, de quem é, do sujeito deste verbo. Então, a ideia é que, visto que Deus impôs o jugo, que Deus impôs a aflição, não é? Deus terá também cuidado e continuará a ter cuidado e com o tempo, no tempo oportuno, vai tirar a aflição do seu povo. Versículo 29. Iten be'afar pihu ulai yesh tikva. Iten, de novo, vem do verbo natan. O Dagesforte ali depois do preformativo indica uma assimilação do nun. E aqui é o jussivo, de novo, do Kal, né? Então, coloque be'afar, coloque no pó pihu. Pi vem de pe, em hebraico é a boca, e hu aqui é o sufixo da terceira masculino singular. Então, coloque no pó a sua boca. A ideia aqui é no sentido de o valente, o jovem, o que tem força, não procure colocar a sua força em defesa, não procure colocar essa força de uma maneira desafiadora, não é? Mas que busque não é, calar-se, busque humilhar-se, fique firme na sua força, né? E não procure se rebelar contra essa situação na qual ele se encontra. Final do versículo, ulai yesh tikva. Ulai é comum no hebraico, ulai, talvez. Mas esse talvez ele tem um caráter muito mais positivo, não é de dúvida negativa, mas talvez porventura, talvez no sentido assim, é um talvez mais que expressa a esperança. Porventura é muito mais talvez adequado aqui. Porventura. Yesh é a predicação de existência, não é? Haverá ou terá esperança. Esperança, tikvah, é uma das palavras mais importantes do Antigo Testamento, e aqui ela entra com toda esta expressão que ela tem, no sentido de que há uma esperança no Senhor. Versículo 30, Iten lamakehu lehi. De novo, é o mesmo verbo do versículo anterior, é o jussivo do verbo natan. Lemakehu, aqui você tem um rifil, e é um particípio do rifil, do verbo naká, e naká significa golpear, ferir, e aqui está com o sufixo da terceira masculina singular. Então, de lemakehu, então, literalmente assim, não é? Ao que ofere lehi, o queixo, a face. Tá? Na sequência, isevá becherpá. Isevá se vem do verbo savá, e aqui está no jussivo também, do Kal, não é? Seja saciado,
fique cheio, fique repleto, não é o sentido do verbo sabá, e fique repleto, be-rei-fá. Fique repleto com, rei-fá significa insulto, rei-fá significa desprezo. Então, o versículo talvez seja assim, dê o queixo, a face ao que o golpeia, e fique repleto com insulto. A pergunta é, quem é o sujeito desse ser saciado, desse ficar repleto? O que o golpeia ou o que sofre a ação do golpe? Né? O hebraico pode ser as duas coisas, mas no contexto parece indicar que é aquele que sofre. Quer dizer, continue a sofrer, continue a suportar, continue a ser paciente, fique perseverante, porque há esperança. Versículo 31, Ki lo isnach leolam Adonai. É esta a razão. Porque não, e o verbo zanach, rejeitar, porque não rejeita para sempre Adonai. Porque o Senhor não rejeita para sempre. O uso da palavra Adonai aqui, diferente de Yahweh, que apareceu antes, Adonai vem de Adon, e pode ser usado no sentido das relações humanas, Adoni, no sentido meu Senhor, a relação servo-escravo, ou rei os da sua corte. Então, Adon tem um caráter mais hierárquico. Agora, quando usa essa expressão no texto bíblico, Adonai, sempre se refere ao Senhor. Sempre é o Senhor que está acima, que é o soberano, é o ser superior sobre toda a situação. Aqui, então, o uso de Adonai aqui mostra de que Deus está acima de toda e qualquer situação, mesmo por mais aflitiva que ela possa parecer. E ele não vai rejeitar o seu povo. Versículo 32, Ki im rogá vericham kerov hasadal. Muitas vezes a expressão ki im significa, um adversativo, mas às vezes pode ser separado, ki e im. Ki aqui talvez fica melhor assim, porque, e o im é uma cláusula, não é, que indica se porventura. Então, porque se rogar, é um rifel aqui, é o perfeito do rifel, não é? A terceira masculina singular, e rogar é atormentar. Vem do verbo yagá, significa atormentar. No rifle, então seria assim, porque se ele atormentou alguém, e aí continua, vericham, então esse vericham também, richam, aqui é o pio, do verbo racham, se usa só no pio, richam, de onde vem rechem, que apareceu lá em cima, é ter compaixão. Tá? Então, aqui ele também, então, ou então, da mesma forma, terá compaixão. Kerov hasadal. Segundo a multidão, Rov é multidão, Hasadal, a multidão das suas compaixões, das suas misericórdias. Versículo 33, Ki lo ina melibo vayage beneish. Porque não, ina vem do verbo aná, e aqui é um piel, perfeito do piel. Aná significa humilhar no piel, né? Porque não humilhou ou não humilha, melivô, lev em hebraico, coração, e min, a partícula, a preposição min, a partir do seu coração, porque não afligiu a partir do seu coração. E a sequência diz lá, vaiage, aí o verbo está no pio também, o imperfeito do verbo yagá, e que quer dizer também afligir. Então a tradução seria assim, porque não humilhou
a partir do seu coração, ou seja, envolvendo o seu coração, mas afligiu os filhos dos homens. Então, a ideia nesse versículo aqui é que Deus não tem, né, a sua aflição não é parte da sua essência, não é parte da sua natureza, não é? Ela surgiu. E assim como ela surgiu, Deus pode aliviar a aflição dos filhos do homem. Esperar em silêncio na aflição, e talvez o texto pode nos fornecer algumas pistas aqui para uma pregação, né? Eu acho que há 3 razões para que isso aconteça. Quer dizer, o Senhor não abandonou o seu povo, apesar das dificuldades, das circunstâncias. Segundo, as compaixões e as misericórdias do Senhor não têm fim. Elas, a cada manhã, são criadas novas. A aflição de Israel também, a nossa aflição, ela não está fora de controle. Alguém está supervisionando. O Senhor está no controle. Não é? E é importante saber que essas aflições que foram causadas pelo povo, né? E isso o livro de Lamentações chama, não é? A pecaminosidade do povo levou a essa situação, apesar de Deus estar continuamente alertando o seu povo dessa situação. Quer dizer, mas essa aflição não é para destruir. Deus ainda mantém o povo vivo, mantém a sua igreja atuante, não é? As suas promessas se cumprem no seu povo. Mas essas aflições visam salvar esse povo, não aniquilá-lo, não é? E para mostrar também a misericórdia de Deus. É interessante que o evangelho desse domingo, que é Marcos capítulo 5, fala da filha de Jairo, não é? E você vê a tensão que existe quando Jairo vem em busca de Jesus, porque a sua filha está à morte, não é? E o que Jesus faz? Ouve Jairo e ele não dá resposta. Ele diz, o texto diz que Jesus vai com Jairo. Isso é um teste para Jairo. Jesus podia dizer uma palavra e ela estaria curada, mas Jesus vai com Jairo. Mas há interrupções nesse projeto, interrupções nesse percurso. No caminho, uma mulher com hemorragia se aproxima de Jesus, Jesus a ouve, dialoga com os discípulos e Jesus cura aquela mulher, não é? E quer dizer, a aflição de Jairo continua. E nesse meio termo vem alguém informando que a filha de Jairo havia morrido. Então a aflição chega no seu extremo aqui, não é? Então Jesus está testando Jairo, mas Jesus acompanha Jairo, mesmo nessa hora extrema. Quer dizer, não é fácil aceitar a aflição em silêncio, não é fácil, né? Mas o profeta aqui no nosso texto está certo que Deus no final vai demonstrar o seu amor e a sua misericórdia. Por quê? Porque o versículo 33 diz, ele não aflige do coração, não é parte da sua natureza. Em outras palavras, o sofrimento que Deus coloca sobre o seu povo, e até às vezes muitos, sobre nós também, né? Esse é um mal necessário que acontece, mas não é algo em que Deus se alegra, em que Deus se rejubila. O prazer de Deus está em dar ao seu povo, à sua igreja e a nós, as suas misericórdias, as suas compaixões, que são novas a cada manhã. Deus abençoe a sua pregação.